Então, boa noite a todos. Eu escolhi um tema bastante delicado. No meio do caminho, achei até que eu vou custar conta. Mas a gente tem os mentores, né, que vão nos dirigindo, vão nos esclarecendo e vão nos mostrando que o caminho mais simples, às vezes, é o melhor. Então, a nossa busca começa com uma informação interessante. Que quando Jesus esteve na Terra, ele veio e deixou bem claro que a sua missão era apresentar o mundo a nós todos pela lente de Deus. Ele também afirmou que Deus é o nosso Pai e que temos uma célula divina em nós. O que é uma célula? Uma célula é um micro de um macro. Quando nós queremos na Terra hoje buscar a paternidade de alguém, nós pegamos uma célula de uma criatura e comparamos com a célula de outra criatura. Seja pela serosidade dos nossos dedinhos, seja pelos nossos fios de cabelo, pelas mucosas do nariz, pela saliva. Existem várias maneiras de fazer isso, pelo sangue. E a gente descobre a real paternidade daquela criatura que está em dúvidas. Essa célula divina, então, ela nos atesta a filiação divina. Significa que nós somos Cristos em construção. É grande demais para nós, né? Pensar que nós somos o Cristo em construção. Então, para começar a nossa exposição de hoje, eu separei para nós a regra áurea. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Já uma grande parte da humanidade admite, a maior parte da humanidade hoje, talvez, admite que exista um Deus único, não é? Jesus, quando escolheu os hebreus para trazer a sua mensagem, esse foi um ponto importantíssimo, talvez o ponto mais importante, porque naquela época, com aquela realidade que eles viviam, eles eram bastante primitivos, eles eram o povo que acreditava num Deus único. E, curiosamente, se a gente buscar à nossa volta as belezas desse planeta, as belezas do cosmos que nos envolve, a gente não tem nenhuma dúvida. No reino animal, vegetal e mineral, a gente encontra essa grandiosidade divina. Tudo aquilo que nós não fizemos, inclusive a nós mesmos, é obra divina. Perfeito? Então, todo o orbe que nos rodeia, mostrando tudo isso, e nós conhecemos que existe mesmo um Deus, né? E que essa existência e essa faculdade de reconhecer que existe um Deus abre em nós a nossa primeira virtude, indicada por Jesus, que é a base de todas as outras virtudes, é o nascedouro de todas as nossas outras virtudes. É a humildade. Porque quando reconhecemos que Deus fez isso e nós não somos capazes de fazer, então nós estamos já no processo. Existe uma grande diferença que nós não conseguimos alcançar. Então, é a primeira vez que nós nos colocamos no nosso lugar. Mas estamos ainda principiando. Essa célula divina que nós recebemos, de muitas encarnações atrás, ela vem embrionária. É como um diamante coberto de cascalhos. A nós nos cabe tirar os cascalhos, limpar essa pedra, lapidar para ela brilhar. Não é tão simples assim. São vidas e vidas e vidas. O caminho é longo e é um caminho de muitos e muitos desafios. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é cumprir a primeira parte dessa regra áurea. A segunda é amar ao próximo.
Parece que é amar o próximo, mas eu só posso dar ao próximo aquilo que eu tenho. Eu não posso dar uma coisa para outra pessoa que já não esteja internalizada em mim. Eu jamais poderia fazer essa palestra em alemão, eu não domino ali. Ela não está aqui dentro. Então, eu não posso dar. Ok? Para nós amarmos o nosso próximo, precisamos amar a nós mesmos. E é aí que começa a nossa grande trajetória. Emmanuel nos traz que auto-amar-se é tornar em si consciente a escuridão. E aí a gente vai lá atrás, quando a gente falou que a humildade é a virtude ponto de partida. A humildade já está ali, a porta está aberta, e agora é ela que vai trabalhar. Porque quando nós entramos nesse mundo interno, nós encontramos uma criatura, e quanto mais a gente avança, mais a gente tem certeza que ela precisa se estruturar, que ela precisa tirar os cascados. Agora, acontece uma coisa, quer dizer, o império do eu tem que ruir, ele tem que cair, para eu ser a criatura que eu preciso ser. O Cristo no futuro. Então, esse império que nós criamos, as muralhas internas, as coisas que empanam essa luz que a gente tem lá dentro, que é uma célula divina, precisa ruir, não é? Então, o dia que ela conseguir ruir, vai acontecer aquilo que foi imperativo pela voz de Jesus: brilhe a vossa luz. E uma coisa engraçada que acontece é que o amor nos quer, ele corre atrás de nós. Em todos os momentos de nossa vida, nós somos solicitados a olhar com amor, a agir com amor, a expressar com amor. Mas nós corremos dele muito, e muito, e muito. Porque nós temos em nós uma fragilidade, nós gostamos das nossas imperfeições. Então, nós as repetimos muitas vezes. Nós damos as costas para aquilo que devia estar, né, de ser a nossa busca, e vivemos essas dificuldades que a gente tem com as imperfeições que nós temos. São elas que constroem as nossas dores, são elas que constroem as nossas doenças, né? Nós somos criaturas muito vacilantes. Às vezes, nós já estamos no caminho e alguma coisa nos pega no contrapé e nos leva de volta aonde a gente já tinha conquistado. Não é assim? O primeiro livro do Roberto Chiniachiki foi um best-seller no Brasil. Vendeu como ar. E dentro daquele livro tinha uma historinha muito interessante. Numa vila, uma pequena vila, vivia um povo muito feliz. Todos eram muito felizes, muito alegres. Ali tinha uma característica: toda vez que nascia uma criança, essa criança recebia um saquinho interessante. Eles chamavam de carinhos quentes. A vida toda, aquela criança utilizava aquele saquinho para trocar com as outras crianças, e os outros adultos e todas as pessoas da vila viviam se trocando, né, em carinhos quentes. Eles eram muito felizes. Um dia, chegou uma raizeira na cidade. Ela vendia raízes para fazer remédio. Mas ninguém adoecia naquela cidade. Ninguém ficava doente. As pessoas não sabiam nem o que era ficar doente. Elas eram felicíssimas. E a raizeira, então, começou a ficar, né, matutar. O que será que é? Porque eu não vendo nada. Ela botou a banquinha dela lá na praça, ninguém passava nem perto. Quando passava, era para tocar os carinhos quentes, porque ela também recebia. Ela não tinha para dar, mas ela recebia. E aí, nessa peleja toda, ela começou a perceber que aqueles carinhos quentes tinham alguma coisa a ver com a não doença daquele corpo. Então, ela resolveu cuidar. Então, ela resolveu que ela ia tomar uma providência. Ela se aproxima da criatura que era mais influente entre os adultos ali naquele povoado
e chega no ouvido dele e diz que ele estava gastando os carinhos quentes dele, e que não era para gastar tanto assim, porque aquilo ia gastando, gastando, e quando chegassem os agregados para a família, quando chegassem os netos, os bisnetos, como que ele ia fazer se ele não tivesse carinhos quentes? E o argumento foi tão forte que ele caiu na cena. E aí você já sabe o que aconteceu. Todos eles, um por um, aquilo foi como uma rede, primeiro dentro de casa com a mulher, depois com as crianças. As crianças levaram para as escolas, começaram a privilegiar somente os amigos especiais. E aquilo, o círculo foi fechando. E todos começaram a entender que não iam mais trocar os seus carinhos quentes. E a raizeira ficou rica. Todos adoeceram. Então, ali já havia uma vivência de fraternidade genuína. É assim que a fraternidade faz tudo, não é? Isso tudo é produto dessa fonte que a gente tem lá escondidinha daquilo que precisa brilhar. Então, feito esse exercício de amor interno, de prestação de contas com o nosso íntimo, a nossa casa interna, com o nosso infinito particular, a gente vai encontrando as nossas mazelas. E as nossas mazelas não são coisas muito fáceis, né? Às vezes fica difícil até da gente definir, certo? Então, a gente, depois de pronto tudo isso, e essa mazela também, a gente tem que se olhar com muito carinho, porque ela é, vamos dizer assim, as virtudes da alma que nós temos que ter com o outro, quando nós vamos fazer essa visita íntima, nós temos que ter conosco também. Nós temos que ter conosco a abnegação. Quando nós olhamos os nossos defeitos, as nossas invirtudes, nós temos que olhar com caridade, porque senão a gente não consegue ver. A gente tem que olhar com indulgência, né? Senão a gente não consegue ver. Eu não sabia o que era indulgência, agora eu sei. Algum de vocês sabe o que é indulgência? Uma descoberta que eu fiz agora, essa pesquisa. A indulgência é a tolerância do coração. Então, quando a gente desenvolve a tolerância do coração, a gente escuta o outro com caridade. A gente convive com o outro com caridade. E não, ó, aguentei até agora eu não aguento mais. Isso não é do coração, não é? Então, seguindo a nossa regra áurea, quando nós definimos essas coisas internas, a gente já tem um auto-amor pequeno ainda, mas desenvolvido, e aí então a gente pode começar a compreender o irmão da gente, que tem todos esses defeitos que nos incomodam, e muito, mas que passam a não incomodar, porque agora você tem um padrão de comparação, você já aprendeu a se amar, então agora você vai começar a amar o seu próximo. A lei áurea, então, a regra áurea está pronta. E, curiosamente, a regra áurea só fala do amor. Ela só fala do amor. E o que é a nossa fonte divina? É o amor. Não é? É o amor pedindo passagem. Todo o tempo. E quando eu estava no meio da minha pesquisa, eu descobri uma coisa que eu não sabia. Eu pensei que amarás o teu Deus de toda a sua força, de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo, fosse uma coisa do Cristo, mas não é. Isso aí é uma cultura milenar, de muito antes do Cristo. Eu, então, copiei aqui com a minha letra e vou ler para vocês. Os gregos diziam assim: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas: fazei como quereis que se vos faça. Os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Os romanos: a lei gravada nos corações humanos
é amar os membros da sociedade como a si mesmo. E, finalmente, Jesus, Mateus 22:39, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É mais universal, né? E aqui, só em Jesus, é que ele coloca a célula divina. Amarás a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. As outras falam do lado de fora, né? Que eu devo respeitar o próximo sempre e em qualquer condição, como eu quero ser respeitado. É isso? Jesus não. Ele vai lá no âmago e diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o amor já está na pauta do dia, né? Então, nós temos como, como meta, como fanal, como padrão, buscar em nós essa governança interna. Nós precisamos ser donos, porque a única pessoa que pode fazer alguma coisa por nós somos nós mesmos. Faz parte da maturidade espiritual, não é isso? Mas essa casa não conta somente com o coração. Ela tem muito lado. E quando nós conseguimos resolver esses dois lados, a nossa vida muda da água para o vinho. Então, em buscando esse lado, a gente pode ver agora a bandeira do Espiritismo. Vamos dar uma pensada nela. Ela diz assim: espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Quando ela diz espíritas amai-vos, ela está tratando do nosso lado cordial, do nosso coração. Mas quando ela fala instruí-vos, ela está nos convidando à ação. Né? E mais engraçado é que, mais importante, é que isso vem na forma imperativa. É uma ordem. Espíritas, amai-vos. Vocês têm que se amar. É como se fosse a solução imediata e sem discussão. Perfeito? Ela está no verbo imperativo. Mais lá na frente, Paulo aos Hebreus diz: porei minhas leis em seus corações, citando Jesus. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Aqui, mais uma vez, a gente tem uma balança se desenhando, o coração e a razão. O coração e a razão. E agora, colocando na pauta, a gente vai ver. A razão cuida da ética, o coração cuida da moral. A razão cuida da compreensão, do entendimento, o coração do sentimento. A razão cuida do reconhecimento, do argumento, o coração cuida da transformação. A razão cuida do mapa, ao coração a bússola. É ele que nos direciona. É equilibrado, mas imprescindível é o nosso lado mundial. A razão está no campo humano e o coração está no campo divino. Esse lado da razão, a gente começa muito cedo na nossa sociedade. Quando nós viemos ao mundo, a gente aprende a falar, depois aprende a escrever, depois vai para as escolas, vão nos ensinando, a vida vai nos ensinando, os cursos pontuais vão nos ensinando, as convivências vão nos ensinando, e nós vamos nos enchendo de instrução. Isso tudo é instrução. Instrução e formação. Quer dizer, o homem sai do nada, de uma criatura que não fala, até a graduação. Da graduação, ele pós-gradua, depois ele faz o mestrado, depois ele faz o pós-mestrado, não sei se existe, depois ele faz o doutorado, depois ele faz o pós-doutorado e depois ele faz o PhD. Daí ele sabe tudo. Acontece uma coisa muito importante, e a gente vê todos os dias criaturas que cresceram imensamente do lado racional.
mas que embrionaram o lado cordial. E são criaturas que muitas vezes não encontram soluções para as suas vidas, para as suas dores, né? Muitas tiram a própria vida, muitas se desesperam, muitas enlouquecem. Isso é mais comum do que parece, não é isso? Na literatura espírita, a gente tem a história de Camilo Castelo Branco, escrita por Ivone Pereira, que deu origem ao livro A Memória de um Suicida. Ele era um homem muitíssimo preparado. Ele era conhecidíssimo. Ele era o homem da hora. E ele tirou a própria vida. Por quê? Desenvolveu muito o lado racional. O lado cordial ficou à deriva. E por que fica à deriva? Porque a razão não tem colo. A razão não tem calor. Então, nós podemos viver sem um lado racional, mas não podemos viver sem um lado cordial. Toda a nossa bússola, toda a nossa direção está diretamente ligada a essa área cordial, a área do coração. Porque é lá que é o nosso chão. É lá que está a célula divina. E é essa célula divina que nós temos que descortinar daqui para o infinito. Daqui para o infinito, sem parar. Quanto mais cuidado a gente tiver com essa busca, quanto mais aprofundamento, mais rápido a gente vai chegar aonde deseja, né? E certamente é um lugar muito melhor do que é agora, né? Então, essas diferenças também entre a razão e o coração, a gente encontra no atendimento fraterno. Na casa, hoje, nós temos um atendimento fraterno instituído, nós temos recebido gente aqui de todas as partes aqui da Serra. Muita gente está vindo aqui buscar conforto, buscar cura, buscar solução. São situações de muita dor, de muito desespero. E, nessa hora, acontece que esse atendimento nosso está, graças a Deus, acontecendo muito bem, mas esse atendimento fraterno pode ser feito em qualquer momento das nossas vidas, em qualquer lugar. Onde a gente estiver. Existe tempo, às vezes a gente convive com uma criatura há muito tempo e não tem a percepção de que ali tem um tormento, que ali tem uma dor, que ali tem uma dificuldade. Se não houver uma abertura dela conosco, fica impossível da gente dizer. Mas no mundo do jeito que está, com toda certeza, muitos que estão à nossa volta estão nesse parâmetro aí. Porque se nós tivemos toda essa história da humanidade, com todas essas guerras, todas as dores, pela primeira vez, nós estamos às vistas com uma situação totalmente exótica para todos nós. A nossa crise hoje é moral. É a moral que está querendo ser destruída. Estão fazendo muita força para destruir essa moral. De onde vêm esses ataques, a gente nem sabe. Mas a gente tem essa percepção no cadinho ali da gente, na família da gente. A gente tem essa visão de que a coisa está ruim, o nível de suicídio que está acontecendo. As pessoas não se encontram em lugar nenhum, está todo mundo perdido. Se essas criaturas têm o lado cordial desenvolvido, cai naquela situação do jugo leve de Jesus. Se a gente não sabe o que é jugo, né? Jugo é aquela parte, aquela trave que põe no animal, aquela arredondada assim, que depois põe as correntes, aquilo ali é o jugo. É um madeiro forte, né? Pesado. Quando você está tratando com o seu coração, você resolve esse problema, porque o jugo de Jesus é leve. Por que é leve? Uma criatura que nos procura buscando um tipo qualquer de... Ai, me falta a palavra. Bom, conforto, isso. Ela já vem devastada, ela vem completamente destruída. Então, falta a ela aquele eixo de equilíbrio que nós comumente chamamos de dignidade. A dor é tão grande
que a criatura se perde e ela não tem saída. Então, o que é que ela faz? Ela vai buscar o atendimento. Se ela chegar onde ela foi buscar o atendimento, e eu começar a explicar alguma coisa para ela sobre filosofia, sobre ciência, ou aqui na Casa dos Espíritos, eu vou fazer discurso sobre reencarnação, sobre causa e efeito, ela vai sair daqui mais sabidinha, mas ela vai sair daqui do mesmo tamanho. Então, o que atende ao coração, primeiro, ele ouve. O olhar normalmente tem que ser doce, tem que ser sereno, tem que ser acolhedor. O olhar já tem que ser acolhedor. Mas eu te ouço sem te julgar. Eu te vejo sem te criticar. Eu te sinto sem comparar. Eu te entendo sem falar. Eu te apoio. E aí, todo o calor do coração do outro aquece aquela alma. O problema não está resolvido, mas essa criatura está. Ela volta para o seu eixo. A dignidade está resgatada. A dignidade resgatada, nós estamos inteiros para olhar para o problema sem aquele emocional todo, né, descabelado. Então, o caminho se torna mais fácil. Esse é o jugo de Jesus. As nossas dores, as nossas necessidades de passar pelos tormentos, né, as expiações, as provas, não são tiradas da nossa vida. O que acontece conosco é que nós somos acrescidos dessa compreensão, essa força de amor que a gente tem aqui dentro, que a gente tem que explorar uns aos outros. Deus fala conosco através de nós mesmos, através daquilo que nós podemos dar ao nosso irmão. E Deus fala comigo através do meu irmão. Então, tem sempre uma reciprocidade. Carinhos quentes, né? Onde Deus está presente, a gente troca e troca com substância, né? Troca com... Então, olha só. Na parábola do filho pródigo, o menino está em casa, o rapazinho está em casa. Tem tudo. Mas todo jovem tem lá a sua ponta de rebeldia, de curiosidade, né? Ele não quer sair de casa. Ele vai sair de casa. Então, ele pede ao pai que dê ele a fortuna que ele cabe na herança e sai para o mundo. Enquanto ele tem o dinheiro, ele vai desfrutando das coisas boas da vida, né? Mas o dinheiro acaba e as coisas boas também acabam. Tudo se dá quando ele está lá comendo a comida dos porcos. Naquela hora, ele viu que a dignidade dele já estava no lixo. Uma criatura pode se sentir inteira comendo a comida dos porcos. Então, naquela hora, ele volta para a casa íntima dele e reconhece que na casa do pai dele, todos têm dignidade. Então, ele resolve que ele vai voltar para a casa do pai, mas para servir ao pai. Porque os servos do pai tinham dignidade. Então, ele volta. Na casa espírita acontece a mesma coisa. Quando nós fazemos um atendimento fraterno, que toca o coração da criatura, ela, naquela hora, ela sente aquele refrigério, ela vai embora. Vai embora, agradece, abraça. Mas o problema não está resolvido. Se ela precisar de um outro fortalecimento, ela vai voltar. Não é? Se ela passou toda a dor, com gratidão, ela vai voltar. Ou se ela foi mais longe, compreendeu que aqui tem uma coisa diferente, ela vai voltar porque ela gostou. Nós costumamos dizer que na, na nossa família, que ou entramos aqui pelo amor ou pela dor. Não é isso? É assim. Queremos ver a nossa casa cheia, não é? Queremos ver todos fraternalmente bem resolvidos, certo? Então, ele volta para a casa do pai e lá ele é recebido com toda a pompa e circunstância, porque o pai tinha por ele um amor absoluto. É claro que ele não coloca se ele entrou como servo, se entrou como filho, mas fica meio patente que ele foi recebido como filho mesmo, né? Aquele pai ali é uma representação do pai maior,
Mas isso acontece aqui na nossa vida, na nossa relatividade, tá certo? Então, a razão é um cérebro instruído. A razão sabe das coisas, né? E o sentimento está no controle da vida. Uma coisa interessante de se dizer, Chico Xavier disse isso, né? Que a razão é muito importante para todos nós. Mas o que nos muda, o que nos tira de lugar é o sentimento. A razão não nos tira do lugar. Você compreende, mas você não faz porque você não sentiu. Eu passei por uma experiência dessa, vou contar aqui, na mocidade. Eu também ia muito ao cinema, né? Então tinha todo aquele sonho de ser Marlene Dietrich, lá, né? Ava Gardner, com aquelas piteiras imensas, aquelas mulheres fumando. A gente queria ser igual aquilo, quer dizer, a gente tinha toda uma retratação assim daquela, né? Aquela condição de glamour, né? Aquelas pessoas que conquistaram o mundo, afinal de contas, né? Fumei, comecei a fumar. E depois para parar? Um dia eu compreendi que não dava mais para fumar. Então, eu quis parar. Levei quase 8 anos para parar de fumar. Então, era assim, parava um pouquinho, aí fumava um cigarro, né? Dali já não consegui mais, já passava na esquina e comprava a carteira. Isso acontece com todo mundo que já fumou. Um dia, e eu pedia todo dia, levava água fluidificada para casa, tomava uma colher de água fluidificada toda vez que tinha vontade de fumar. Parei de tomar café, tomava só chá. Parei de tomar café em determinados horários, que aquilo era estimulante e tal. Aquela coisa toda, né? Então, ao final, eu tive uma pneumonia, eu tive uma broncopneumonia. Fiquei 5 dias com 40 graus de febre. Foi tão forte, que eu tinha estados alterados de consciência. Meu primo, que é pneumologista de território, falou para mim, era para você ter morrido. E eu consegui sair. Consegui. 5 dias e 5 noites, sentada na borda da cama, porque eu não podia fazer nem exercício, nem para levantar para ir ao banheiro, não podia fazer muita coisa. Tomando aquelas medicações. As primeiras medicações não deram certo. Passaram para a segunda, né? E aí na segunda começou a acertar, e começou a regredir, eu fiquei boa. Eu só consegui definitivamente parar de fumar quando eu senti. É forte assim. Você tem que sentir. O sentimento nos transforma, ele nos tira do lugar. Essa é a grande necessidade desse olhar muito mais profundo para as coisas do coração. Quando a gente quiser uma coisa, é o coração que a gente tem que buscar. Quando a gente quiser uma resposta, é o coração que vai dar. Porque a razão mente para nós, mas o coração não mente. O sentimento é genuíno lá dentro. Ele está ali, eu estou sentindo. Então, eu preciso prestar atenção. A nossa transformação é, mais do que nunca, neste momento, uma solicitação do plano maior. Estávamos lendo um texto semana passada, dizendo que o cristianismo corre riscos, porque nós somos tão frágeis, tão voláteis aqui na nossa maneira de ser cristãos, que nós desvirtuamos toda hora o cristianismo. Toda hora a gente tem uma interpretação, descamba, faz uns desdobramentos malucos que a gente não sabe. E quando a gente pega a obra, que a gente enfia a cara nela, a gente vê não existe nada mais importante em conhecimento do que as obras básicas que a gente tem. São muito. Está tudo ali. Eu não tenho que buscar nada do lado de fora. Eu tenho que estudar e me aprofundar, porque está tudo escrito ali. Olha só o que Jesus falou. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Foi Jesus que falou essas palavras. E o que é esse tesouro? Se eu tenho vício do crack, ali está o meu tesouro. Se eu tenho vício do estudo, ali está o meu tesouro. Se eu tenho a constância em alguma coisa na vida, numa música, numa literatura, negócio, ali está o meu tesouro. É a gente que escolhe esse tesouro. Ele sempre é um desejo maior que a gente tem. Agora, eu já estou falando isso, né? Que a gente tem um desejo que sinaliza mais do que os outros dentro da gente.
E se nós estivermos sintonizados com o nosso coração, as respostas são muito mais precisas, são muito melhores. Quando a gente vê um coração confortável depois de passar uma tormenta, a gente tem certeza de que o coração não há nenhuma. A música de hoje falou nisso, né? Parece até que a gente combinou. Então, gente, e aí para finalizar, nós estamos num estágio que nós estamos buscando muito crescimento, né? Muito crescimento. E o doutor Bezerra de Menezes, então, eu trouxe essa frase para a gente ver e fazer uma reflexão. Hoje, somos aprendizes da beneficência no domínio do socorro social aos mais necessitados. Nós aprendemos todo dia, de vez em quando a gente ensina, mas aprendiz a gente é todo dia. Todo dia a gente é aprendiz. Toda hora, preferencialmente. Porque toda hora está assim, em contato com alguma coisa que é novidade. Então, se hoje nós somos os aprendizes da beneficência, amanhã vestiremos com espontaneidade a túnica da virtude singular, pelo prazer de nos doar uns aos outros. Aqui é o do coração. Cuidando de nós, cada um, cada dia, com zelo, com responsabilidade, né, com maturidade, a gente vai ter uma unidade melhorada que refletirá na melhoria do mundo. Essa frase é de Estevão. A humanidade melhorada refletirá na melhoria do mundo. É isso aí. Esse é o meu recado singelo, né? Demorei muito para fazer. Gostaria de ter mais recursos, mas cheguei à conclusão de que temos que mergulhar nesses conhecimentos, porque vale a pena. Que Deus nos abençoe.